Só pronto aí, vamos sentar cada um dos lugares, fazer silêncio, virar pra frente, presta atenção aqui. Chega. Ó. Não tem. Gente, faz silêncio. Vira pra frente aí, faz silêncio. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de uma religião moderna, que é a religião da Igreja da Unificação. E o que defende essa igreja? Ela defende que um mundo sem pecados é possível, graças ao casamento. Desde que você se case nessa igreja, todos os filhos que nascerem a partir do casamento, aqueles casais que casaram nessa igreja, nascerão livres do pecado original. E assim, isso irá purificar a humanidade. Então eles dizem que é possível purgar o pecado original na Igreja da Unificação. E quem que pregava, ou quem é o fundador dessa igreja, foi o Sun Myung Moon. Ele, quando adolescente, teria tido uma visão. Jesus teria aparecido para ele e falado para ele fundar essa igreja. Inclusive Jesus transmitiu o ensinamento dos outros para ele. Jesus teria falado para ele que Caim e Abel não eram filhos de Adão. Caim e Abel eram filhos de Eva com Satanás. Então Eva teria coabitado com Satanás, segundo essa religião aqui, segundo essa igreja. E aí nasceu Caim e Abel, e por isso a humanidade toda herdou o pecado original, ficou contaminada pelo pecado. E aí Jesus teria vindo para limpar, purificar a humanidade. Só que mataram Jesus antes dele purificar, porque Jesus ia casar. E para essa igreja você tem que casar virgem para que seus filhos possam nascer sem a mancha do pecado original. Então essa é a crença da igreja da unificação do Sun Myung Moon. Ele que funda essa igreja em 1954 na Coreia do Sul. Os pais dele eram budistas e acabam se convertendo ao cristianismo. Ele também se converte, aí Jesus teria aparecido para ele na concepção dele. Então essa doutrina do pecado original ela começa no século I depois de Cristo, com São Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele afirmou que toda a humanidade herdou o pecado original, depois da queda de Adão e Eva, de Adão. E o casamento é uma instituição sagrada, uma instituição criada por Deus. Inclusive para a igreja é um sacramento, um sinal de Deus deixado para os seres humanos. E Jesus disse: o que Deus uniu, que o homem não separe. Então é uma instituição sagrada. É Deus que une o casal e abençoa a família. E por isso o casamento é um sinal de Deus na vida das pessoas. A partir do século II depois de Cristo, os antigos pais da igreja, os padres da igreja, os patriarcas da fé cristã, eles formularam uma doutrina do pecado original. Segundo eles, todos os seres humanos herdaram o pecado original de Adão e Eva. Mas eles discutiram a respeito de quem foi a responsabilidade. O pecado entrou no mundo por culpa de Adão ou por culpa de Eva? Eva foi a primeira que comeu o fruto proibido, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. No 6º ele fez o homem, Adão, e deixou o homem curtir bastante o paraíso. Adão curtiu tanto o paraíso que cansou. Enquanto ele cansou e dormiu, Deus foi lá e tirou uma costela dele e fez a mulher. Desde então o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. A mulher veio para acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade do homem. Não satisfeito em acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade do homem, a mulher foi dar um rolê no jardim. O que ela fez? Encontrou com a cobra, a serpente. E aí a serpente atentou.
Qual que é o sonho de toda cobra? Qual que é o sonho de toda cobra? Serpente. Então, aí ela encontrou com a serpente, não existiam as tentações da cobra, foi e comeu o fruto proibido. Não satisfeita de sozinha comer o fruto proibido, fez o quê? Deu para Adão, né? Não necessariamente nessa ordem. E aí o pecado teria entrado no mundo, culpa da mulher. É uma sociedade machista, uma cultura machista. É um mito machista que coloca a mulher como uma culpada da desgraça. O homem, na verdade, é o culpado, porque o homem não pode ver uma mulher pelada oferecendo alguma coisa para ele, porque ele vai lá e pega, né? Pois é, E aí eles ficaram com vergonha e então passaram a usar roupas. Então, no século IV depois de Cristo, São Jerônimo usa o exemplo de Jesus para afirmar que o celibato. Você sabe o que é o celibato? Eu sei. O que é o celibato? É quando você fica um tempão lá sem beijar na boca. Na verdade é não casar, né? É não beijar na boca, mas também não fazer nada, né? ou às vezes a pessoa vai lá e faz O padre, por exemplo, na Igreja Católica, ele vive uma vida celibatária, ele não pode casar. Não pode casar, Não podendo casar, não pode frufar, não pode beijar na boca, não pode fazer nada. O São Jerônimo dizia que essa era a melhor opção para uma vida sagrada, um consagrado a Deus. Por isso depois a igreja vai pegar essas ideias e colocar isso como um princípio para os padres da igreja católica, né? Os padres eles têm que viver uma vida celibatária, porque Jesus também foi celibatário, ele não se casou. Mas para assumir o mundo, Jesus ia casar, ele só não casou porque mataram ele antes. E aí não deu tempo de ele fazer a obra de purificação da humanidade. O século VII depois de Cristo, começa a surgir a ideia de que a mãe de Jesus, a Maria, ela foi concebida livre do pecado. É um dogma para os católicos que é o dogma da Imaculada Conceição. Maria teria nascido sem a mancha do pecado original. Por quê? Porque ela seria a mãe de Jesus, que é o Filho de Deus, e o Filho de Deus não poderia ser manchado pelo pecado de uma humana. Por isso, ela foi liberta dessa mancha original do pecado por Deus. É um dogma da Igreja Católica chamado Imaculada Conceição. No século XVI, depois de Cristo, Martinho Lutero afirmou que todos os seres humanos nascem pecaminosos por causa do pecado original, sem exceção. Inclusive a Maria, a mãe de Jesus, teria nascido também com o pecado original. E aí começa a discordância entre católicos e protestantes. Os evangélicos, Maria não é imaculada, Maria é a mãe de Jesus, mas não é a mãe de Deus. Isso é um outro dogma do catolicismo. Maria seria a mãe de Deus, porque Jesus, que nasceu dela, era o próprio Deus. O próprio Deus feito homem, e pegou carne da carne dela para assim assumir a humanidade e levar a humanidade à dignidade de divindade. Então, cerimônias de bênção de casamento, geralmente com centenas de casais, eles fazem casamentos coletivos, né? Não são legais perante a lei, né? Mas, segundo a crença da Igreja da Unificação, poupam os filhos do pecado original. Então, se você casar virgem em cerimônias coletivas da Igreja da Unificação, você vai livrar o mundo do pecado. Por quê? Porque seus filhos vão nascer sem o pecado original, na crença da Igreja da Unificação. Então é assim que se liberta o mundo do pecado, segundo o Sun Myung Moon. Entenderam? Aham. Vamos lá.